Bom, no livro 12 nós abordaremos os serviços www. É importante salientar que os serviços www citados nesse livro, nesse curso, não são equivalentes ao conceito de serviços web, né, de web services. Quando se fala em web services, na verdade, a intenção é ter um mecanismo para integração de sistemas, é alguma coisa mais técnica, não é o escopo desse trabalho, não é o escopo desse curso. Os serviços www que nós vamos nos referir agora, na verdade, é uma classificação com relação ao propósito de cada portal para o cliente, né? Aliás, por que eu chamo um site de portal? Por que eu chamo um site de e-commerce? Na verdade, assim, é uma questão de padronização de nomenclatura, de como que você aborda determinadas possibilidades que a web lhe fornece de acordo com o que nós temos hoje disponível na internet, né? Existem muitos serviços não aqui restritos, né? Nós temos o que nós chamamos de portais, de e-commerce, de wiki, de blog, de redes sociais, de hospedagem, criação de e-mail, de buscadores, ambientes governamentais e MediaCast, né? Business Team. Por que nós chamamos o ambiente de portal? Qual que é a intenção? Quando nós chamamos o ambiente de portal, significa que, na verdade, nós temos aí o acesso do usuário com o intuito de manter-se informado. Então, quando vocês acessam um portal de notícias, né, vamos acessar um portal de notícias, porque eu quero saber o que está acontecendo. E, na verdade, então, o conceito que nós vimos na aula anterior mantém-se, entretanto, nós entramos com novos elementos, né, que nós chamamos de novos stakeholders. Esses novos stakeholders eles vão ter que atualizar o servidor, né? No caso aqui, no portal de notícias, por exemplo, vocês vão ter que ter uma agência. Alguém tem que ter uma agência de notícias que é responsável em atualizar o servidor e manter isso atualizado para o cliente. O mesmo acontece, por exemplo, no portal da UTF-PR. Tá? O que acontece no portal da UTF-PR? Nós temos por trás uma entidade que é responsável em gerar o conteúdo, gerar a notícia e atualizar o servidor. E assim todo mundo consegue acessar e visualizar as suas notícias, né? Então, na verdade, a intenção do portal é criar um ambiente de informação para manter o usuário informado. A intenção do portal o usuário deve me acessar porque eu tenho muita informação, né? E ele tem interesse nessa informação. Aí nós temos o sistema de e-commerce. Então, o sistema de e-commerce hoje ele é muito mais que um sistema simples, muito mais que uma página web que você pode fazer compras. Na verdade, mantém-se o conceito de aplicativo web da mesma maneira, só que por trás do servidor eu vou ter que ter um stakeholder, vou ter que ter entidades que controlam o estoque, que verificam, por exemplo, se o pedido foi pago. Como que eu transporto isso? Eu vou ter que ter uma estrutura de logística associada. Então, veja bem, vamos supor que vocês façam compras, vamos criar um site fictício de e-commerce aí, o tfprcompras.com.br. O que acontece? Efetuei minha compra, vou usar meu cartão de crédito. É o TFPR Compras que vai validar? Não, não é. A TFPR Compras ela é uma loja de compras. Então eu preciso que o meu sistema seja integrado com o sistema de uma entidade financeira para poder validar o cartão de crédito. Validou o cartão de crédito? Beleza. Então eu preciso de um sistema integrado com estoque para que meu estoque seja atualizado. Mas eu preciso entregar um produto também. Então eu preciso de alguma empresa relacionada à logística e transporte. Então, comumente, esse serviço de e-commerce, hoje é até interessante porque existem alguns serviços que você consegue ter gratuito não, mas acessíveis de e-commerce. Tá? Então, se você tiver um pequeno comércio, um pequeno negócio, você consegue colocar ele rapidamente na internet com um custo bem acessível. Né? O problema maior está nesse desencadeado aqui, na integração desses players, né? Por quê? Porque você tem que controlar seu estoque, você tem que fazer uma estrutura de pagamento para que o cliente possa pagar, você tem que ter uma maneira de despachar esse produto ou entregar esse serviço, né, para o cliente, e isso acaba se tornando nós chamamos de um ecossistema muito mais complexo, né, muito mais dinâmico. Nós temos também o Wiki. O que é o Wiki? O Wiki é uma geração compartilhada de conhecimento. Comumente nós temos um moderador e aí os clientes eles podem acessando o servidor, eles podem criando seus conteúdos dinamicamente. Eu posso começar um conteúdo
E esse conteúdo ele pode ser atualizado por vários clientes, por várias pessoas envolvidas. E aí, de uma maneira colaborativa, nós vamos criando aí o nosso conhecimento, né, o nosso texto. Nós criamos a estrutura de wiki, então, que é necessário para que você crie um ambiente integrado de compartilhamento de conhecimento, né? O mais famoso deles talvez seja a Wikipedia, né, que já contém milhões de denominações que foram criadas a partir de compartilhamento de informações. Nós temos o blog, né? O blog vem de binary log binário. Na verdade, o blog é um pouco diferente do wiki, né? O que acontece com o blog? Eu tenho alguém que cria, modifica ou verifica o conteúdo, né? Um responsável. Esse responsável ele vai criar aí um ambiente e aí eu tenho os demais participantes. Os demais participantes eles não conseguem, de certa forma, modificar o que foi inserido pelo principal, mas eles conseguem, por exemplo, fazer comentários, fazer críticas, sugestões, né? Então, é como se fosse um diário, na verdade. Alguém começa a escrever um diário, né, que é o criador. Então, temos lá o blog do professor Alexandre Derari, por exemplo. Eu comecei a escrever um texto. Vocês vão conseguir modificar? Não, vocês não vão modificar, mas vocês vão poder dar aí suas opiniões, seus comentários, suas sugestões, né? Poder fazer essa interação de uma maneira geral a partir de um criador do log binário, né? De um registro binário. Aí nós temos também o conceito de redes sociais. O que é o conceito de redes sociais? Nós temos N clientes associados a um servidor. Esse servidor ele vai ser responsável em gerenciar e organizar os grupos. Então, veja bem, nós temos grupos. Como que eu sei, por exemplo, como que o servidor sabe, por exemplo, que possivelmente uma pessoa deve ser meu amigo, né? Existe um algoritmo, existe uma inteligência aqui por trás que vai fazer essa atividade, vai criar isso e vai criar uma política de divulgação de conteúdo, né? Como assim? Imagina a seguinte situação: eu vou no buscador, né, estou procurando aí um tablet. Aí de repente eu entro numa rede social, aparece a propaganda de um tablet, né, um comercial de um tablet. Como que adivinhou? Na verdade não é que adivinhou, né? Na verdade por trás existem os algoritmos, né, os softwares que eles vão rodar e vão estar gerenciando a maneira como o conteúdo é divulgado e como que os grupos são organizados, né? Redes sociais elas podem associar as pessoas por afinidade ou porque é amigo, ou até mesmo, no caso, por relação profissional. Existe uma rede social chamada LinkedIn, né, nós vamos ver numa outra aula, que ela faz associação em função do perfil profissional, né? Isso é muito bom, né? Porque se eu quiser fazer, por exemplo, uma pesquisa com os profissionais que mexem, por exemplo, para a veterinária e com um determinado tipo de animal, eu consigo ter aí no LinkedIn, né, numa rede social, uma amostragem muito maior, global, do que se eu fizer isso manualmente, né? Isso é um exemplo de aplicação de rede social. Eu tenho aí o nosso sistema de hospedagem e criação, né? O que é hospedagem e criação? Na verdade, eu vou criar o meu site e vou torná-lo ele online, né? Praticamente em três momentos, né? Então, o que acontece? No primeiro momento, eu vou criar uma área no ambiente, né? Eu vou criar aí um domínio para mim, por exemplo. No segundo, eu vou criar um site eletrônico. Depois que eu criar essa página, esse site eletrônico, eu vou publicar, ou seja, eu vou tornar ele online, né? Nós vamos ver isso no nosso próximo livro, mais precisamente. E do lado do meu servidor, eu vou ter aí, então, o gerenciamento de domínios, que a gente vai ver o que é. Vou ter que ter um gerenciamento de contas, porque o servidor tem que me atender você, atender o outro professor lá de Mourão, por exemplo, atender todo mundo, né? Cada um tem uma conta. E vai ter que ter também a capacidade de gerenciar a disponibilização de conteúdo. Nós temos aí os portais, nós temos o ambiente de e-mail, né? Por exemplo, o Gmail talvez seja o mais famoso deles, né? Gmail e o Hotmail. Então, o que acontece com o sistema de e-mail? O sistema de e-mail ele foi criado para ser utilizado em um cliente específico, né? O que seria um cliente específico? Outlook, Thunderbird. Então, o que acontece? Eu configuro esse cliente específico e esse cliente específico acessa a minha caixa de correio eletrônico. Mas eu posso acessar isso aqui via web também, com o meu navegador.
né? Como que eu faço isso? Eu preciso ter um servidor que gerencia as contas de correio eletrônico, acessa o servidor de e-mail e devolve para os clientes a página web contendo seus e-mails, né? O Gmail, por exemplo, o Gmail ele pode fazer isso dentro do próprio Gmail, ou você pode configurar ele para acessar uma conta externa, né? Eu quero que meu Gmail também lê as contas do alerado@tfpr.edu.br. Posso fazer isso? Posso. Então, meu servidor aqui, meu Google, ele vai fazer a busca lá no servidor de correio da UTF-PR e vai mandar para mim, num formato de página web, os meus e-mails da UTF-PR. Eu tenho os ambientes de buscadores, né? O mais famoso talvez seja o Google. O Google, o que na verdade esses buscadores fazem? Eles classificam, ordenam, criam procedimentos para busca e identificação de informação. Talvez o mais famoso seja o Google, mas existem outros, né? Por exemplo, eu coloquei aqui uma página i3 Explorer. i3 Explorer é uma base específica para buscar artigos científicos da área de computação e engenharia elétrica, né? Então, veja bem, esse primeiro ambiente ele é mais geral, ele busca qualquer coisa. Esse aqui não, ele vai buscar somente artigos científicos da área de engenharia elétrica e computação. Então é o mais específico, inclusive pago. Tá? Aí nós temos o ambiente que nós chamamos de interação do governo com os cidadãos. Na verdade, existem vários, né? Você pode ter cada prefeitura tem a sua, e nós temos da Receita.fazenda.gov.br, talvez seja o mais comum, né? Onde você consegue, por exemplo, fazer a submissão e o download dos aplicativos para imposto de renda, mas não é só esse site, né? Nós temos o site, por exemplo, do Detran de cada estado, né, que tem os seus serviços. Então, eles são portais, mas portais voltados para serviços do cidadão. E nós temos também o MediaCast, né, o difusor de mídia. Né? O que é o MediaCast? É um ambiente responsável em difundir mídias. Por exemplo, o YouTube, talvez seja o mais famoso, é responsável em difundir vídeo. Né? Mas existem outros, tá? De vídeo, inclusive, existem outros. E nós temos o de rádio também, né? Por exemplo, se você acessar radiosauvivo.net, vocês vão ver que existe uma lista de sites que disponibilizam de maneira gratuita a difusão de rádio online. Né?